Olá, meu nome é Matheus, eu sou encadernador aqui da escola e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo para desenvolver os projetos de encadernação e vou te ensinar um passo muito importante para você estar aplicando nos seus projetos. Quando eu comecei a encadernar, tinha um processo que eu usava bastante em outras produções, mas nunca usei na encadernação. E não utilizar esse processo me atrapalhava bastante no momento de fazer o caderno e fazia eu ter muitos erros durante a encadernação e o meu projeto final ter alguns errinhos que poderiam ter sido consertados em um passo antes do que começar o caderno sem ter projetado nada. Esse processo apareceu para mim meio que por intuição. Como eu falei em uma aula que antes de encadernar eu desenhava, fazia ilustrações e costumo desenhar desde criança. E eu sempre gostei de fazer aquarelas, de tinta spray, de aplicar em parede. E hoje em dia eu não estou tendo tanto tempo para me dedicar ao desenho, mas em 2018 eu fazia tanto os desenhos como encadernava. E no processo de desenho eu fazia uma coisa antes, que era o sketch. E antes de começar do zero o desenho mesmo, eu fazia esse processo, que é basicamente um rabisco do desenho final. E nele você faz todo o esqueleto do desenho. Se for, por exemplo, um prédio, você vai fazer o começo do prédio para depois realmente passar esse prédio para uma folha em que vai ficar o desenho original. Então eu começava pelo sketch do desenho, eu fazia uns rabiscos e durante esse processo eu imaginava muito. Então eu já imaginava como o desenho ia ficar pronto, como é que eu iria fazer algumas partes do desenho e qual partes seriam mais difíceis. E nesse processo eu consegui enxergar o que eu poderia não saber e já ir pesquisando e já aprender como fazer essa parte. Como um exemplo, se eu fosse pintar uma parte que teria o céu e as nuvens e eu não sabia como fazer o degradê da luz do sol em contraste com o azul do céu. Então eu começava a pesquisar tudo isso que eu não sabia, que eu imaginava já previamente. E na hora de fazer mesmo o desenho, eu já tinha uma base de como eu iria me sair dessa parte que eu não sabia fazer ainda. E isso me ajudou bastante, tanto no desenho e tanto quanto eu comecei a aplicar isso na encadernação. E eu tive bons resultados e tive mais assertividade também nos meus projetos aplicando essa técnica. Agora, quando eu quero criar um projeto novo de encadernação, o principal processo não é o fazer do caderno em si, se bem que isso também é bem importante, você colocar seus conhecimentos em prática, mas o mais importante mesmo é a parte de projetar. E sim, boa parte dos meus cadernos são projetados e quando não são, não dá muito certo. Eu não tive boas experiências em fazer cadernos que não são projetados. Então, antes de começar uma encadernação nova, eu faço um projeto. Pode ser mais simples ou mais elaborado, mas tem que ter um projeto, como eu fazia nos sketches dos desenhos antigamente. E para isso você não precisa desenhar muito bem ou algo do tipo. Você só vai precisar de uma coisa que eu faço antes, que é usar um programinha. E esse programinha você vai conseguir achar ele na biblioteca da sua mente. Então eu uso a imaginação. Então nesse processo praticamente todo na imaginação e bem depois é que eu vou passar para o papel. E depois da parte da imaginação é que eu começo a escrever e desenhar meu projeto com as partes que eu imagino que vão dar mais trabalho, ou então pensando em algumas funcionalidades que vai ter esse caderno, como é que ele vai abrir, se ele vai ter algum detalhe. E tudo isso eu vou escrevendo na folha e vou detalhando também como eu vou fazer no processo e que vai me ajudar bastante na hora da aplicação da técnica em si. E se você está se perguntando como funciona isso, tenha calma, durante a aula eu vou te ensinar e te mostrar como eu faço esse processo e tudo o que eu faço por aqui. E por falar nela, nessa aula eu vou te mostrar como é meu processo criativo para criar os cadernos aqui no ateliê e como você vai estar utilizando essa parte de projetar. Eu vou te ensinar como você vai projetar seus cadernos e é sério, isso te ajuda muito durante o processo de encadernação e além de te dar um manual completo do seu estilo de encadernação, então da técnica que você está aplicando e que você vai estar utilizando futuramente. E uma observação,
Eu acredito que esse processo é muito importante em um projeto novo de encadernação e se torna quase essencial você estar fazendo ele sempre quando você vai começar um novo projeto, então vai tentar criar alguma coisa. Então, eu utilizo muito ele e acredito que vai ser bastante útil para você que não utiliza. E ele não vai ser um processo que você vai aplicar em todos os seus cadernos. E se você for fazer 50 cadernos do mesmo estilo, você não vai fazer 50 projetos. Você vai fazer um projeto piloto que vai funcionar para todas as outras técnicas. Assim, se você for utilizar a mesma técnica, né? Você vai fazer esse projeto piloto e vai aplicar ele nos outros cadernos que vão vir pela frente. Então, não é 50 projetos, vários projetos. Você vai projetar uma vez só e vai utilizar esse mesmo projeto por várias vezes. Agora, nessa parte, eu vou mostrar como é realmente o processo de projetar a encadernação. E aqui eu começo pelo nome. Eu gosto de dar um nome. Não é uma coisa muito especial. Eu boto só o nome do caderno e alguma técnica, ou então alguma coisa que eu vou utilizar. Aqui no caso vai ser caderno de couro mais tecido. Agora eu escrevo uma breve ideia do que vai ser o projeto e qual foi a minha principal ideia de criar esse caderno, então a base, né, da minha pesquisa. E a principal ideia desse caderno que eu vou estar criando aqui é de criar uma encadernação que mescle o tecido marmorizado e o couro da encadernação naquele estilo mais antigo, com a lombada arredondada e algumas gravações. Então eu vou escrever isso aqui. Depois que eu terminei de escrever a principal ideia e o meu objetivo com esse projeto, eu começo a fazer alguns desenhos, uns rabiscos, né, de como seria o projeto final, o caderno no fim, né? E para isso eu já tenho que ter pesquisado muitas referências e ter também pelo menos uma ideia do que eu tenho que fazer com o meu projeto. E no caso eu vou desenhar aqui o que eu quero que seja o caderno e como que ele vai ficar no final. E agora nessa parte eu não vou me preocupar tanto com detalhe e deixar o desenho bem bonito, que realmente você não precisa se preocupar com isso. Aqui é realmente só para você expressar a sua ideia e como você vai querer que seu caderno fique, seu projeto fique. E agora eu vou adicionar alguns detalhes do que eu quero adicionar nesse caderno, que no caso eu vou exemplificar alguns materiais, que aqui eu vou utilizar couro. E qual o tamanho desse couro mais ou menos que vai ficar, que é essa alturinha aqui que eu vou exemplificar, né? Que vai ser 1 centímetro dessa parte que vai mostrar e 2 centímetros do couro completo, né? Porque ele vai ter que ser colado junto com o tecido, então... Agora eu vou falar aqui que isso aqui é meu tecido, então eu vou dando algumas especificações para esse projeto. Aqui em cima agora eu vou também detalhar que é couro. O máximo de detalhe não vai ter problema, tá? E aqui é a mesma coisa, 1 centímetro e 2 centímetros. E a partir disso eu vou colocando algumas dúvidas que eu tenho durante o projeto, que é se eu vou adicionar detalhe nesse couro. E para quem não sabe, você pode colocar detalhes no couro a partir de um ferro quente ou então de uma faquinha e ir desenhando essas formas no couro mesmo. Então aqui eu posso adicionar detalhes ou não e vou colocando minhas dúvidas se eu vou continuar com esses detalhes no projeto.
Agora apareceu um ajudante aqui pra gente no projeto. A gente continua aqui. Eu tenho uma dúvida se eu vou fazer um cabeceado manual ou então algum outro tipo de cabeceado, então eu também vou anotar aqui se o cabeceado vai ser manual. E agora, a partir disso, eu vou desenhar meu projeto de outras maneiras, não só dessa visão em pé, eu também tenho que fazer ele de outras visões e tentar enxergar outros detalhes que podem aparecer durante o feitio, né, desse caderno. Então, eu vou desenhar ele deitado, com a visão de cima. Agora, essa encadernação vai ser um pouco diferente da que eu faço. Eu estou querendo fazer alguns estudos de outras formas, sem ser a encadernação, o caderno estilo antigo que eu já faço. E eu vou adicionar um detalhe que é a lombada, eu chamo de lombada falsa, que ela é basicamente um pedaço de papelão e vai dar a forma aqui da minha lombada. E eu não vou precisar estar fazendo cogumelo aqui nesse caderno. Então eu vou botar alguns detalhes aqui, que no caso o miolo não vai ser tão preso com essa lombada e a capa, e ele vai ter aquele respiro, né, que toda encadernação mais clássica tem, que você abre o caderno e ele tem aquele respiro da lombada com o miolo. Eu vou adicionar esse detalhe aqui. E também vou anotar a ideia desse papelão aqui, que vai ser compensar a largura que a capa tem. Então, essa largura aqui vai ter a mesma largura da capa e vai fazer com que meu miolo não fique tão à mostra, porque eu vou estar utilizando couro e tecido, e são materiais que podem... são muito flexíveis, então quando você colocar o tecido nessa parte sem uma proteção, vai ficar estranho a diferença da largura dessa capa em relação com a sua lombada. Ele vai ficar praticamente dessa forma, que eu vou desenhar aqui. E quando você for colocar seu tecido, ele vai ficar meio que nesse formato. Então, não aparenta ser legal estar fazendo dessa forma. E colocando essa proteção, ele vai dar o espaço necessário e eu vou conseguir ter meu respiro e vai ficar visualmente melhor. Agora eu vou escrever esse detalhe. Agora eu vou estar desenhando de outro ângulo e com uma proposta diferente, que não vai ser mais o projeto tão finalizado. Eu vou estar, até como deu para perceber, aqui ele é finalizado, aqui eu já estou pensando mais na estrutura do caderno, como é que ele vai ficar, o que é que eu tenho que adicionar, né, no caso aqui na lombada, para não ficar com o meu tecido muito aparente, enfim. Agora eu vou estar desenhando ele mais cru, mais nu, que é realmente só o miolo costurado e o que eu vou colocar de suporte, né? Então, no caso aqui eu decidi usar de suporte umas tirinhas de tecido para estar segurando o miolo na capa e vou desenhar isso aqui agora.
E aqui eu vou colocar mais algumas dúvidas que eu vou ter e até algumas ideias que eu já tive pensando aqui, que são os detalhes dos desenhos, ou com ferro quente, ou então fazer a combinação. E que normalmente eu estou aplicando muito esse detalhe nos meus cadernos e está seguindo meio que um padrão. Então é um detalhe com um ferro quente que eu tenho e um risco que eu faço à mão na faquinha, um detalhe com ferro quente, um risco e o detalhe com ferro quente de novo. Nesse mesmo detalhe eu tenho algumas possibilidades, então eu vou adicionar outra possibilidade que eu posso estar colocando. Depois de todos esses detalhes adicionados, lembrando que você sempre vai estar usando a imaginação para estar pensando como é que vai estar o seu projeto final, o que você vai estar utilizando, quais os detalhes, os primeiros passos, a costura, se vai ter algum suporte, qual o tamanho. E tudo isso você vai adicionando nesse papel. E depois você vai colocando alguns estudos que você vai ter que fazer. No caso, eu entrei em contato com um artista que eu admiro muito, um encadernador que eu admiro muito, que é o Estopan. Eu já vi umas encadernações dele nesse estilo e eu resolvi perguntar o que ele estudou e se a encadernação foi desenvolvida por ele mesmo, porque eu já vi ele fazendo um caderno desse estilo. E daí ele me deu umas dicas de estudos e algumas coisas que podem me ajudar. No caso, o Estopan me deu uma dica de estudo, que foi o Millimeter Bindings. Então, eu comecei a procurar, ele também me deu uns links como referência. E eu vou estar adicionando aqui essa dica, até para quando eu for fazer o projeto, talvez eu pesquisar um pouco mais sobre. Então, enfim, mas futuramente eu esquecer como é essas dicas, eu estar olhando aqui. Outra dúvida minha que surgiu nesse projeto é se seriam realmente 200 folhas, barra 400 páginas. Para quem não sabe a diferença, eu fiz uma aula sobre isso. E a minha dúvida é porque 200 folhas vai ficar um caderno bem grosso, mas também condiz com esse estilo mais antigo, então eu estou nessa dúvida ainda, não sei se eu vou utilizar isso, mas já vou deixar registrado que principalmente a ideia é fazer com 200 folhas. E aqui em uma parte do projeto eu anotei, mas vai ser um tamanho A6, o que eu estou pensando em fazer. E por isso reforça mais a minha dúvida de usar 200 folhas, 400 páginas. Então eu vou estar anotando aqui que mais folhas vai ficar com a cara de livro, mas também pode ficar muito grosso. Mas como eu também quero dar essa cara de livro, eu vou testar, eu decidi, né, testar um com mais folhas e outro com menos folhas, no caso um com 200 e outro com 100. Eu vou estar anotando aqui também. Agora eu vou estar desenhando o caderno aberto, que vai surgir mais outras dúvidas e várias outras possibilidades com esse desenho, né, com essa imaginação. E a principal é o que eu vou estar utilizando para estar segurando o meu miolo e unindo ele com a capa, que no caso eu faço essa parte ou com couro, ou então eu utilizo o papel como folha de guarda, ou então eu posso utilizar um pedacinho de tecido e estar unindo esses dois. Então eu vou estar desenhando aqui dessa forma e estar anotando essa dúvida.
Aqui eu vou estar meio que desenhando um papel marmorizado, mas bem por cima aqui, tá? Minha dúvida é nessa parte aqui. E aqui eu vou colocar um pouco da resolução e das diferenças. No caso, o papel fica com design de folha de guarda, né, aquela convencional, que é completa, em que vai em todo o início do caderno e liga com a capa. O couro ele vai ficar bem resistente e mais firme, né? Só que dependendo da espessura desse couro, ele tende a complicar um pouco esse caderno estar fechando e abrindo de uma forma mais ergonômica. Ele fica um pouco mais resistente para fechar, tanto para abrir. E no tecido, me parece que vai ser a melhor das hipóteses, porque o tecido ele é bem firme, ele não vai rasgar com tanta facilidade como o papel e também não é uma coisa tão rígida como o couro. Eu acho que não vai estar interferindo muito na abertura e na fechadura desse caderno, então eu vou estar anotando essas possibilidades e talvez eu vá prosseguir com o tecido nessa parte da encadernação. E uma observação é que eu estou falando assim realmente por imaginação. Eu nunca usei o tecido para esse fim, então eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar errado. É bem um teste mesmo. Então eu vou estar anotando tudo aqui e depois a gente continua. Gente, vocês têm sorte porque não vão estar precisando ler isso aqui. A minha letra é horrível e ainda bem que eu não estou dando aula com uma lousa e vocês vão ter que anotar o que eu estou escrevendo aqui, porque seria quase impossível estar decifrando isso aqui. Tá, agora eu vou anotar uma observação mais pessoal minha, que no caso eu estou pensando em colocar esse estilo de caderno à venda no meu perfil de cadernação. E aqui eu vou colocar que eu vou testar, contar o tempo que cada livro vai tomar para ser feito e podendo assim eu tá testando se vai demorar mais do que o convencional, que é a encadernação que eu faço, ou então se vai demorar bem menos e eu vou estar mexendo nos preços, enfim, vai ser uma coisa mais pessoal minha que eu vou estar anotando nesse projeto. Agora eu vou estar anotando um pouco mais detalhes do tamanho que eu vou estar utilizando e dos papelões, né? Enfim, detalhes mais sobre materiais, que aqui no caso vão ser 2 papelões para a capa, no tamanho um pouco maior que o A6, né? Que vai ser o miolo. E no caso esse tamanho A6 vai ser mais reduzido aqui na largura por conta da lombada. Então eu vou estar colocando esses detalhes mais para frente, detalhe de tamanho. E agora eu vou estar realmente só colocando algumas observações de materiais que eu vou usar, capa, o couro, que eu vou especificar o tamanho, e também do tecido que eu vou estar utilizando, que vai ser um armorizado. Não preciso estar detalhando muito sobre isso, mas como eu vou fazer pensando em disponibilizar esse projeto, talvez no meu perfil de encadernação, eu vou estar anotando mais sobre os materiais e detalhando bem eles, e para no fim estar precificando direitinho, junto com o tempo e tudo mais. Mas basicamente essa é a ideia de você estar imaginando como o seu caderno vai ser
imaginando quais as problemáticas que vão ter em alguns pontos. No caso aqui era a abertura e eu vou ter que estar utilizando um tecido, ou então tá vendo uma técnica nova, eu tenho que aprender alguma coisa. E essa é a ideia de estar projetando antes e de estar encadernando do zero, de começar um projeto de encadernação do zero. E eu acho que vai te ajudar bastante se você aplicar essa ideia. Basicamente tudo, sempre que eu vou fazer um novo projeto, eu tenho que fazer essa imaginação, esses desenhos, essas anotações, porque sem isso aqui eu vou me perder e sem isso aqui eu vou errar em alguma parte do processo da encadernação e que pode arruinar todo o meu projeto e todo o meu tempo que eu perdi nesse caderno. Então essa é a aula de hoje, gente. Eu não vou estar mostrando muito como vai ser o processo do caderno, até porque vai demorar muito. Eu não vou estar fazendo esse caderno agora e eu não vou conseguir realmente mostrar. Vai ser uns 2 dias de produção, mais ou menos. Mas o processo final, o resultado, né, desse projeto vai estar lá no perfil da escola quando eu terminar essa encadernação. Então segue a gente lá no Instagram, que a gente vai estar postando por lá. E espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o curtir e um comentário para saber que você realmente gostou. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser lembrado das próximas aulas. Compartilha com quem tem interesse sobre o assunto de encadernação e te vejo na próxima. Isso é bom, isso é bom. Tá bom, né? Continue eu. Agora a gente vai desenhar um gato aqui, ó. Você pode ver que meu desenho tá bem realista. Vai me ajudar aqui nos projetos aqui, ó. De boa.